Oi, gente. Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal. Vai interessar a 7 pessoas, mas em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que você pode gostar. E hoje eu vou falar de uma grande banda, uma banda inclassificável. Ela é punk, ela é glam, ela é pop. O que ela é? Tô falando do Red Cross. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante. Você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana, debates, cursos e workshops só para assinantes do site andrebarcinski.com.br. Conheça lá, acho que você vai curtir. Bom, gente, hoje eu queria falar de uma banda que eu confesso que eu estava há muito tempo sem pensar nessa banda, né? Mas eu fui ver outro dia um documentário que saiu aí há 2 anos sobre ela e fiquei muito empolgado. O documentário chama Born Innocent: The Red Cross Story, ou The Story of Red Cross. É um filme que saiu em 2024, muito bem feito, sobre a história dessa banda chamada Red Cross, né. O Red Cross é uma banda tão original, tão diferente, né, e tão inclassificável. A história do Red Cross começa, ali bem na cena punk da Califórnia. Acho que eles começam no finalzinho dos anos 70, ali por 78, 79, e a base do Red Cross são 2 irmãos, né, o Jeff e o Steve McDonald. O Jeff um pouquinho mais velho que o Steve, e eles são de uma cidade ali no condado de Los Angeles chamada Hawthorne, que é a cidade também de onde nasceram os Beach Boys, né. E é muito engraçado eles contando no filme que Hawthorne até os anos, 50, 60, era um lugar meio idílico ali da Califórnia, né, aquela classe média, bem classe média californiana, mas, assim, com uma qualidade de vida muito boa, ruas limpinhas, aquelas, cercas brancas no jardim e tal, né, todo mundo bacaninha e tal, sem problemas e tal. Exatamente aquela aquele arquétipo, digamos assim, do americano médio, do californiano médio que deu origem ao Beach Boys, né, muito engraçado, aquele subúrbio californiano típico. E o que acontece, segundo eles, é que nos anos 70, uma grande parte de Hawthorne é desapropriada para a construção de uma rodovia, de uma freeway, né. Então a cidade de Los Angeles compra um monte, grande maioria das casas de Hawthorne, para passar essa rodovia no meio e, o que acontece, as pessoas saem das suas casas e durante 7 ou 8 anos, enquanto a rodovia estava sendo construída, essa é uma história muito legal, a Hawthorne vira meio uma cidade fantasma, bairros fantasmas, assim, né, com casas bonitas, mas completamente abandonadas, trancadas, fechadas, né, e que viram squats, né, muita gente vai morar nesses lugares. Então é muito curioso a gente pensar como um subúrbio, eh, próspero, né, com grana e tal, por causa da construção dessa rodovia, vira meio uma cidade fantasma, e ela começa, Hawthorne, a virar um centro ali do punk, do hardcore, californiano, porque muitas bandas que não tinham grana e tal vão morar lá. Inclusive, por exemplo, o Black Flag, né, mora num local perto de Hawthorne, quer dizer, ensaia num local perto de Hawthorne, é bizarro, assim. E os irmãos Steve e primeiro o Jeff e o Steve McDonald, né, o Jeff um pouco mais velho, caem de amores ali pela cena punk. Em 78 montam uma banda punk que tem como um dos integrantes o Greg Hudson, que depois fundaria o Circle Jerks, tá no Bad Religion também, né. Então assim, era uma galera que se conhecia muito. O outro integrante ali do início do Red Cross, antes deles se chamarem Red Cross, foi o Ron Race, que foi um dos vocalistas do Black Flag, né. Então assim, eles começam ali naquela cena punk hardcore da Califórnia, inclusive o primeiro show do Red Cross, é muito engraçado eles contando isso no filme, é um show no aniversário de uma colega de escola deles, na casa dela, e é o Red Cross abrindo pro Black Flag, né, o Black Flag tocando numa casa, assim, suburbana, com um monte de moleque vendo e tal, uma coisa bizarra, eles têm fotos desses shows, assim, é muito, muito interessante. O Red Cross, ele, como eu falei, ele é centrado nesses 2 irmãos, né, eles sempre são os únicos 2 que estão na banda desde o início, e eles eram 2 moleques, assim, obcecados por televisão, obcecados por cultura pop, então eles adoravam desenhos animados, adoravam filmes, assim, tipo Sessão da Tarde, adoravam séries de TV, eram obcecados pela família Do Re Mi, por esses programas de TV dos anos 60 e 70. Então eles começam pouco a pouco também a imbuir a música do Red Cross de elementos mais pop,
né. Eles começam realmente como uma banda punk, mas eles vão virando um amálgama, assim, de pop, de glam, né. Eles adoravam, por exemplo, o Motley Crue, adoravam David Bowie, adoravam, né, eles falam inclusive que o David Bowie viu um dos primeiros shows deles quando eles eram muito jovens, né. Vale lembrar que o Steve McDonald, quando ele começa a banda, ele tem 11 anos de idade. Se eu não me engano, o Jeff acho que tinha 13 ou 14, e um dos pontos de venda da banda era todo mundo queria ver a banda, porque tinha esse molequinho de 11 anos de idade tocando, e eles tocavam nos clubes punks da Califórnia, né, como qualquer outra banda, mas ele tinha 11 anos de idade. E aí eles começam, como eu falei, a mudar um pouco o som da banda, vai virando um som um pouco mais comercial, um pouco diferente, assim, e o Red Cross vira essa mistura inclassificável de punk, com power pop, com glam rock, com bubblegum, que eles adoravam, aquela coisa dos Archies, a coisa dos Banana Splits e tal, essa coisa esse lado bem pop da música americana, né. E eles criam discos antológicos, assim, nos anos 80 e nos anos 90, né. Eles eh viram, assim, uma referência de power pop, né. Se você curte, assim, essas coisas tipo Posies, próprio Teenage Fan Club, BMX Bandits, né, essas bandas que devem muito ao Buzzcocks, né, que a Buzzcocks acho que foi uma das primeiras bandas, talvez a primeira, a juntar o punk com uma pegada mais pop, assim, né. Mas o Red Cross nos Estados Unidos estava fazendo isso um pouco depois do Buzzcocks, né, é engraçado a gente pensar o Buzzcocks, primeira geração do punk. Sim, mas o Red Cross é de 78, né, 1 ou 2 anos depois do Buzzcocks, não é tão longe assim, né. E o Red Cross, apesar de fazer parte de todo esse movimento alternativo do rock americano dos anos 80 e depois dos anos 90 também, né, do grunge, né, da explosão da música independente nos Estados Unidos, ele nunca foi uma banda que estourou de vendas, apesar de ser uma banda muito influente, né. O Red Cross ele foi citado por muitas bandas, por exemplo, de Seattle, né, por alguma razão, esse som do Red Cross, que esse som meio glam do Red Cross, ele quando ele chegou em Seattle, quando eles tocaram em Seattle pelas primeiras vezes, assim, nos anos 80, toda essa turma que depois formaria o grunge, tô falando da turma de Steve Tanner e Mark Arme do Mudhoney, tô falando de Dale Crover e o Buzz Osborne do Melvins, o pessoal do Soundgarden, então a galera caiu de amores pelo Red Cross, né. Eles conseguiram, atrair realmente esse público, de Seattle, assim, que adorou essa mistura de punk com uma coisa mais pop, com uma coisa menos, não era tão ortodoxo, né, o punk do Red Cross. Então tem uma cena inclusive muito legal no filme que é o Dale Crover e o Buzz Osborne do Melvins, o Kim Thayil do Thayil, né, não sei como é que se fala, do Soundgarden, e o pessoal do Mudhoney, o Mark Arm e o Steve Turner, comentando sobre esses primeiros shows do Red Cross em Seattle. O Matt Cameron também, o batera que tocou, no Soundgarden, depois foi do Pearl Jam, né. Como foi influente, né, esses shows do Red Cross para a cena toda de grunge. E o Buzz Osborne do Melvins conta o um dos primeiros shows do Red Cross, né, em Seattle foi visto também pelo Kurt Cobain, pelo Chris Novoselic, que é a galera que estava começando a fazer o Nirvana antes deles fazerem o Nirvana. E que o Cobain comentou com eles, falou: "Pô, por que que essa banda é tão feliz, né?" Não tô entendendo, né, porque a visão que eles tinham do punk eram de bandas agressivas, de bandas sujas, de bandas que falavam de problemas da sociedade. E os 2 irmãos lá, o Jeff e o Steve McDonald, eles tinham uma outra visão, eles adoravam também o Kiss, eles adoravam esse rock mais descompromissado e tal. Então as músicas eram muito bem-humoradas, especialmente no meio dos anos 80 pra frente, né. Então, assim, o Red Cross foi muito influente, né. Quando chega nos anos 90, quando o grunge explode, eles meio que se dão bem, assim, ganham contratos com grandes gravadoras também e tal, começam a tocar um pouco mais, mas nunca estouram, né. E a verdade é que muita gente roubou muita coisa do Red Cross, né. No filme fala, isso é uma coisa que desde os anos 90 todo mundo comentava, como por exemplo em 1994, 95, o Red Cross vai abrir para o Stone Temple Pilots, né, abriu uma turnê longa do Stone Temple Pilots. E aí depois o Stone Temple Pilots lança uma música chamada Big Bang Baby, que foi um do grande sucesso do Stone Temple Pilots, né. Então o nosso passarinho amigo tá cantando aí, né, só falar de Red Cross que ele aparece, né, Nathan. E galera, sinto dizer se você é fã do Stone Temple Pilots, eu gosto muito da banda e tal, mas Big Bang Baby não é nada mais, nada menos do que um
plágio descarado das músicas do Red Cross. Inclusive o Scott Weiland, o vocalista, muda até o jeito de interpretar as músicas para ficar mais parecido com o Jeff McDonald, né, quer dizer, é claro, tudo nessa música é Red Cross. O riff de guitarra, o jeito do Weiland cantar, até essa pegada mais pop, mais bubblegum, assim, que nem combinava muito com o Stone Temple Pilots. Nossa, tá brabo agora, né, tá feliz, né. Mas é muito interessante, assim, a gente ouvir como o Red Cross perceber como o Red Cross foi influente, assim, ao longo das décadas, né, apesar deles, como eu falei, nunca terem estourado, né. A banda acaba ali por volta de 2010, 2012 e tal, tem um hiato, eles vão fazer outras coisas, o Jeff McDonald para de tocar por um tempo, o Steve McDonald começa a tocar com muitas outras bandas, né, ele é baixista do Off, aquela grande banda punk, né, que tem também o Keith Morris, né, vocalista do Circle Jerks, e ele é há 10 anos baixista do Melvins, né, o Steve McDonald, ele é desde 2015 do trio lá com o Buzz Osborne e o Dale Crover. E eles voltaram, assim, recentemente a fazer shows, inclusive estavam excursionando com o Melvins, junto com o Melvins, né. Putz, esse show deve ser sensacional, Red Cross e Melvins, né. Mas eles nunca vieram ao Brasil, né, é uma banda que eu acho que é uma banda fundamental, né, dos últimos 45, quase 50 anos. É uma banda que eu como eu falei, nasce em 78 e passa por todos os grandes momentos, as cenas importantes ali do rock alternativo americano. O punk, o hardcore, o pós-punk, depois a cena grunge, né, depois a cena de power pop, né, até chegar hoje em dia, quando eles são meio que reverenciados, assim, por uma nova geração, né. Quando a gente ouve bandas tipo Linda Lindas, né, essas bandas copiam muita coisa do Red Cross, né, muitas bandas aparecem no documentário falando: "Não, realmente a nossa maior influência é o Red Cross". Então se você curte esse tipo de som, power pop, Poses, eh Teenage Fanclub, BMX Bandits, aquelas bandas japonesas tipo Shonen Knife, Eugenius, Vaselines, né, Raincoats, essa banda, essas coisas de power pop em inglês também. Galera, explorem aí o catálogo do Red Cross que vocês vão pirar. Até os últimos discos, só para eu não me enganar do ano e tal, eles lançaram um disco chamado, Researching the Blues em 2012, que é um dos melhores discos dos anos, 2010, galera. É maravilhoso, é uma pérola, assim, do power pop que eu recomendo muito que vocês ouçam. Um grande, grande disco. Depois, em 2019, eles lançaram pela Merge, gravadora do Superchunk. Superchunk também é uma banda incrivelmente influenciada pelo Red Cross, né, lançaram um ótimo disco chamado Beyond the Door. Então é isso aí, galera, Red Cross é o que há. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos, exclusivos para o site, que eu escrevo toda semana, além de cursos, debates, workshops, tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.